Olá, galera do Vem Aprender! Tudo bem aí? Já estamos entrando na reta final desse nosso ano letivo diferente, aqui pela TV Educativa de Ponta Grossa, a TV da nossa cidade. Está sendo um aprendizado muito importante para todos nós da educação, da TV e para vocês também. Estamos enfrentando com coragem e com inteligência este grande desafio, não é mesmo? Estamos aprendendo de uma forma nova, conhecendo mais professores, estudando em casa, com apoio da família e dos professores da sua escola e CEMEI. O aprendizado de vocês aí de casa é a realização final de um grande trabalho feito de maneira coletiva. Mais uma vez, obrigada pela sua dedicação e parabéns a vocês e a toda a grande equipe da TV e da educação. E é claro, continuamos recebendo as mensagens, fotos e vídeos do pessoal aí de casa. Olha só estas imagens! Obrigada, pessoal! Vocês enchem de orgulho nossos professores e professoras. Parabéns! Chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, crianças, tudo bem? Sou eu aqui mais uma vez, professor Júnior, para mais uma aula para os guerreiros do 4º e do 5º ano. Mais uma semana de língua portuguesa com o professor Júnior. Como estão as atividades? Tudo em ordem? Tem entregado todas as atividades lá na escola? Os professores estão a todo vapor para que a gente possa encerrar esse ano aí com todos os alunos, com a aprendizagem em dia e a nota 10. Tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar mais 3 dias aí com a língua portuguesa. Vocês estão preparados? Vamos conhecer a nossa aula dessa semana? Olha só, o que nós vamos precisar para a aula de hoje? Vocês já estão acostumados, eu espero que a esse horário todo mundo já tenha separado o seu material. Olha só, o caderno de língua portuguesa, o lápis apontado e a borracha. Vamos preparar o nosso cabeçalho, manter o nosso caderno bem bonito, com capricho. Data de hoje, 14 de dezembro de 2020, né? Na segunda-feira. Coloca o nome completinho de vocês, já estão no 4º, no 5º ano, já sabem isso, fazer isso rapidinho. E aula de língua portuguesa. Tudo bem? Olha só, e qual vai ser o objetivo da nossa aula hoje? Na nossa primeira aula da semana de língua portuguesa, o objetivo vai ser ler, compreender e interpretar em colaboração e com autonomia textos do gênero narrativa. As narrativas, gente, são aqueles textos que vocês já trabalharam, muitos textos que nós já vimos. Então, nós vamos reforçar esse gênero textual. Por quê? Porque é o gênero textual que nós mais temos contato lá na escola. É aquele gênero textual que muitas vezes nós mais vamos produzir na nossa trajetória escolar. Então, é importantíssimo que a gente observe todos os aspectos, todas as características e domine tudo isso com relação ao gênero narrativa. Vamos lá recordar aquilo que nós já estudamos?
Olha só, então para que a gente retome aquilo que nós já estudamos nas outras aulas. Vejam só, o que é um texto narrativo? Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são narrados, ou seja, contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são os romances, as novelas, os contos, as crônicas e as fábulas. Vejam só, o professor destacou aqui nesse slide algumas palavrinhas chaves quando nós falamos em textos narrativos. Vejam só, os textos narrativos, eles narram, eles contam alguma coisa, né? E essa narração é feita por um narrador, que vocês também já estudaram, e daqui a pouquinho nós vamos ver. Então vejam, essa história, esses fatos e acontecimentos que o professor destacou em azul, eles acontecem com alguém. Esse alguém é o personagem da história, por isso que o professor destacou a palavra personagem, né? Esta história aconteceu em algum momento e em algum lugar, por isso o professor também destacou as palavras tempo e espaço. Olhem só, então, uma história, um fato, um acontecimento que aconteceu com alguém, ou seja, com algum personagem, em algum lugar e em algum momento, certo? Então, tudo isso é aquilo que nós já estudamos a respeito das narrativas. E os exemplos que o professor trouxe são aqueles, os romances, as novelas, os contos que vocês já estudaram, né? Os mitos, as crônicas, as fábulas, que são subgêneros aí da narrativa que têm características peculiares. Então essas são as características de um texto que a gente classifica como narrativo, ou seja, que narra a história. A história de quem? De alguém, de um personagem, em algum tempo, em algum lugar. Tudo bem? Para que a gente consiga identificar melhor essas características, o professor trouxe um texto aqui para vocês. Nós vamos fazer juntos a leitura e a exploração desse texto. Esse textinho se chama As Viagens de Marco Polo. Vamos fazer a leitura? Olha só, na tela então. As Viagens de Marco Polo, parte 1. Há muitos e muitos anos, em 1260, na cidade de Veneza, viviam dois irmãos, Nicolas Polo e Mateus Polo. Eram comerciantes e costumavam viajar para lugares distantes. Em uma de suas viagens, chegaram até o palácio de um poderoso príncipe, chamado Kublai Khan, senhor de todos os povos tártaros, e conhecido como o Grande Clã. O soberano recebeu-os muito bem e fez-lhe várias perguntas sobre a vida em Veneza. Os venezianos, que conheciam a língua dos tártaros, contaram-lhe muitas coisas. Para voltar à sua cidade, os dois irmãos gastaram 3 anos. Ao chegar, Nicolas Polo ficou sabendo que a mulher tinha falecido e que o filho, Marco, já estava com 15 anos. Após algum tempo em Veneza, os irmãos resolveram visitar novamente o Grande Khan, dessa vez levando com eles o jovem Marco, já com 17 anos. É sobre Marco que esse livro fala. Como da primeira vez, foram recebidos muito bem por Kublai Khan, que, vendo Marco, perguntou quem era o jovem. Senhor, respondeu Nicolas, este é meu filho, Marco Polo. Seja bem-vindo, disse o imperador. Marco Polo aprendeu rapidamente a língua dos tártaros, seus costumes e modos de guerrear. Kublai Khan logo percebeu quanto o jovem era inteligente. Resolveu torná-lo embaixador, dando-lhe a missão de observar o que acontecia em seu reino. Marco Polo cumpriu a missão com sabedoria e dedicação. Tomava notas de tudo que via e ouvia com muito cuidado e repassava-as ao imperador.
Este jovem será um adulto de grande habilidade e honra, admirava-se Kublai Khan. E foi assim que Marco Polo permaneceu na corte imperial a serviço do grande Khan por 17 anos, indo e vindo em diferentes missões. Visitou um grande número de cidades, províncias e países, mais do que qualquer homem de seu tempo. Depois de todos aqueles anos, os Polo decidiram voltar para casa. Kublai Khan não queria deixá-los partir, pois gostava muito deles. Mesmo insatisfeito, acabou concordando. Nicolas, Mateus e Marco Polo retornaram a Veneza em 1295. E agora que já contei tudo isso, Marco Polo começa a descrever ele mesmo tudo o que viu em suas viagens. Olha só, gente, então esse texto ele está narrando uma história. É por isso que nós dizemos que esse texto é uma narrativa, certo? Vamos lembrar das características das narrativas que o professor falou? A narrativa conta um fato, um acontecimento. Que fato ou acontecimento era esse? As viagens do pai e do tio do Marco Polo, que viajaram, conheceram um reino, conheceram o seu príncipe e aí voltaram, quando voltaram para casa. Ou seja, uma série de acontecimentos que foram vivenciados por esses personagens. Opa, essa palavrinha, personagens, é outra característica importante das narrativas, porque os fatos ou acontecimentos aconteceram com alguém. Esses alguéns são os personagens, né? Em que tempo, quando isso aconteceu e onde essa história aconteceu? A história conta, né, que aconteceu há muitos anos atrás, lá em 1200 e pouquinho, e que aconteceram na cidade de Veneza, que depois eles viajaram para o Império Tártaro, ou seja, as características das narrativas estão presentes no texto. Agora nós vamos explorar um pouco mais esse texto para verificar cada uma dessas características. Vamos lá? Olha só, então vamos lá, identificando uma narrativa. Para que eu identifique uma narrativa, nós vamos ver os quadros que o professor trouxe. Olha só, uma narrativa traz uma questão. Há um narrador? Quem conta a história? Será que quem está contando a história é alguém que viveu a história ou é alguém que apenas observou toda a história e sabe dos acontecimentos? Isso aqui nós vamos reforçar aquilo que vocês já viram em outras aulas com as outras professoras, que os narradores podem ser de dois tipos principalmente, né? Os narradores personagens, ou seja, aqueles que contam algo que aconteceu com eles, e os narradores observadores, ou seja, aqueles que não participam diretamente da história, mas contam uma história da maneira com que sabem, né? É a maneira de narrar uma história. Segunda característica, existem personagens nessa história? Quem são esses personagens? Está claro em que espaço e tempo a história aconteceu? Vamos visitar cada um deles? Olha só, há um narrador? Quem conta a história? Vamos lembrar, ele diz assim, esta é a história de Marco Polo, né? Ou seja, é alguém que sabe da história do personagem que está contando. Então eu posso dizer que aqui o narrador é um observador. Nós temos um narrador nessa história. Existem personagens? Com quem acontece essa história? Acontece com quem? Com os tios, né? O Nicolas, o Mateus, depois com o filho Marco, o personagem do príncipe também. Então, existem vários personagens que montam o enredo dessa história. Então, eu posso dizer que existem personagens. Está claro em que espaço e tempo aconteceram esses fatos? Sim, né? Eles saíram de Veneza, viajaram para o Império Tártaro, lá muitos e muitos anos atrás, nos anos 1200 e pouquinho, né? Então, nós temos essas características no texto, ou seja, nós podemos dizer que esse texto é uma narrativa. Olha só, então aqui o professor trouxe mais uma vez para que a gente reforce essas características da narrativa. Vejam, explorando o texto, nós temos, as características são os personagens, o narrador, o espaço
e o tempo. Quem são os personagens da nossa história? Nicolas Polo, Mateus Polo, o Kublai Khan, que é o príncipe, e o Marco Polo, né? Que o nome está até no título do texto. Então nós temos os personagens, ou seja, com quem essa história aconteceu. E o narrador? Quem é o narrador? O narrador é um não personagem, ou seja, ele é apenas um observador, ele não participa diretamente, ou seja, os acontecimentos da história não foram com ele, né? Em que espaço isso aconteceu? Aconteceu entre Veneza e o Império Tártaro, né? Eles partem de Veneza, a história começa partindo de Veneza e indo para o Império do Príncipe. E em que tempo isso aconteceu? Há muitos e muitos anos, né? É assim que a história traz para nós, que há muitos e muitos anos, em 1260 e nos anos seguintes, né? Porque aí o Marco Polo foi crescendo, então toda essa narrativa, toda essa história contada pelo autor mostra os acontecimentos na vida dos personagens. Tudo bem? Ficou claro para vocês as características fundamentais da narrativa? O pessoal do 5º ano aí que está indo para o 6º ano, é importantíssimo levar essas características e a compreensão desse tipo de texto. Olha só, para que a gente extraia um pouco mais as informações desse texto, o professor trouxe alguns questionamentos para vocês. Vejam só. No texto, antes das viagens de Marco Polo, contam-se as aventuras de 2 comerciantes. Vamos lembrar que o Marco Polo é o menininho que viajou depois. Então, quem eram os 2 comerciantes que iam antes? Quem eram eles? Vão pensando aí em casa, vocês já sabem? Depois, qual era a relação desses 2 personagens com Marco Polo? Ou seja, o que acontece... Qual era a relação? Era pai, era filho, era avô, era tio, era tia, era sobrinho, era irmão? Qual era a relação desses 2 com Marco Polo? Quando eles chegaram pela primeira vez lá no Palácio do Príncipe, que habilidade dos irmãos possibilitou a comunicação entre eles? Porque pensa, eles saíram de um lugar e foram para outro. O texto traz uma informação que fala o que aconteceu que possibilitou que um entendesse o outro. E no primeiro encontro entre Kublai Khan e os irmãos Polo, qual atitude do príncipe revela seu interesse pelos relatos dos viajantes? Por que o príncipe se interessou por aquilo que eles falavam? E a cidade de origem, de onde eles saíram, vocês acham que era próxima ou distante do reinado de Kublai Khan? Que informação do texto confirma se era perto ou se era longe? Vamos revisitar? Então, olha só. No texto antes das viagens, conta a aventura dos irmãos Nicolas e Mateus Polo, né? Os 2 irmãos que viajaram primeiro, que quando retornaram, a esposa do Nicolas havia falecido e o filho estava com 15 anos. Qual era a relação desses personagens com Marco Polo? Nicolas era o pai de Marco Polo e o Mateus era quem? Era o tio. Muito bem. Quando eles chegaram lá, qual a habilidade deles fez com que eles pudessem se comunicar? Era o fato de que os irmãos Nicolas e Mateus falavam a língua dos tártaros, ou seja, do reino do príncipe Kublai Khan. E lá no primeiro encontro, qual a atitude do príncipe revela o interesse por aquilo que os viajantes falavam? O príncipe fez várias perguntas sobre a vida em Veneza, que era a cidade de onde eles vinham. Então o príncipe estava curioso e essa curiosidade fez com que ele se interessasse e gostasse daquilo que os viajantes falavam. E a cidade era perto ou era longe? O que vocês acham? Lá no texto a gente via uma informação de que a cidade era longe. Por quê? Porque na volta, vocês lembram que eles levaram 3 anos para chegar em casa. Ou seja, para você via uma viagem de 3 anos, lá em 1260, os meios de transporte eram um pouco mais lentos, né? Na verdade, bem mais lentos do que o que nós temos hoje. Então, a gente pressupõe que era longe, era uma região longe uma da outra, certo?
Tudo isso são características e informações que estão no nosso texto, seja de maneira explícita ou de maneira implícita, o que nós já trabalhamos também aqui nas nossas aulas. Vejam só, as informações explícitas são aquelas em que estão escritas, está direto, tal qual a gente lê, né? Estas informações, a gente lê o texto e já encontra essas informações. As informações implícitas são aquelas que a gente deduz de acordo com as informações que nós temos. Ou seja, não diz no texto que a cidade era longe, mas a gente pressupõe que a cidade era longe. Por quê? Porque a viagem levou 3 anos. Então, estas informações podem ser exploradas nas narrativas. Tanto as informações explícitas, aquelas que estão nítidas no texto, como as informações implícitas, aquelas que nós precisamos deduzir baseadas nas informações que nós temos. Vamos prosseguir? Olha só, então nós vimos até agora como é que nós identificamos e compreendemos as informações dos textos narrativos. O professor sugere para vocês agora que peguem o caderno de vocês e anotem o que vem nesse slide. Por quê? Porque agora vem um momento de planejamento de texto, ou seja, é vocês que vão escrever o texto. Então, separem lá no caderno, coloquem lá a tarefa da aula do planejamento de texto. Então, nós vamos planejar um texto. Olha só, caderno na mão, todo mundo, o professor está aqui dando um tempinho para que vocês se organizem. Ó, vejam que a nossa história termina dizendo que a partir de agora, Marco Polo vai contar as viagens que ele teve. Então, que lugares você imagina que Marco Polo conheceu? Agora vocês é que vão registrar. Que lugares vocês acham que ele conheceu? Vão pensando, se eu vou escrever uma narrativa, eu tenho que contar um acontecimento, um fato. Então, o fato que nós vamos contar é os lugares que ele conheceu. Além disso, o que ele pode ter descoberto nessas viagens? Lembrando das características do texto, que o nosso texto precisa ter título, parágrafo e uma sequência lógica, né? Aquilo que vocês já viram nas aulas anteriores e que nós estamos reforçando. Então, o texto que vocês vão produzir precisa ter os lugares que você imagina que Marco Polo conheceu e o que ele pode ter descoberto nessas viagens. Além disso, não esqueça, lembre-se que os textos narrativos têm características fundamentais, que são os personagens, ou seja, quem é, com quem que aconteceu essa história, os acontecimentos, ou seja, o que é que aconteceu com esses personagens, que história eu estou contando, o tempo, né? Quando isso aconteceu e o espaço, ou seja, onde é que essa história se passou. Então, agora que vocês estão anotando aí no caderno, lembrem-se bem que no nosso planejamento de texto nós vamos colocar os lugares que vocês imaginam, o que ele pode ter descoberto nas viagens e as características que nós vimos das narrativas. Tudo bem? Então, para reforçar aquilo que nós já estudamos. Enquanto vocês vão pensando lá, o professor trouxe mais um exemplo de um texto. Tudo bem? Vamos fazer a leitura junto com o professor, então? Esse texto se chama A Lenda da Vitória Régia. Olha só. Uma das plantas mais interessantes da Amazônia é a Vitória Régia. Parecendo grandes pratos flutuando nas águas, suas gigantescas folhas podem atingir até 2 metros de diâmetro e suportar o peso de um homem de estatura média. Conhecida pelos índios da Amazônia pelo nome de Uapé-Açu, foi mais tarde estudada por diversos cientistas europeus e batizada em 1837 pelo botânico John Lindley em homenagem à Rainha Vitória da Inglaterra. A Vitória Régia é uma planta dos lagos e alagadiços amazônicos. Quando as águas baixas
baixam, elas desaparecem, deixando suas sementes na terra seca até que as águas tornem a subir. No ano seguinte, quando então germinam com toda a vitalidade, em seu desenvolvimento, em condições ideais de luz e temperatura, a planta chega a crescer até 20 centímetros de diâmetro por dia. Suas sementes são comestíveis e têm um sabor que lembra um pouco do milho. Os espanhóis até a apelidaram de maíz del agua, que significa milho d'água. Dessas sementes se pode fazer uma farinha branca, usada para alimentação e como ingrediente de finos bolos e pães, muito apreciados na culinária regional amazônica. Porém, o mais interessante é que as suas flores se abrem exatamente à meia-noite, exalando um cheiro muito forte e característico que lembra a mistura de várias frutas tropicais, como o abacaxi e o melão. E o nosso subtítulo do texto, que é O Espelho de Nayá. É claro que para falar sobre uma flor tão curiosa que se abre para a lua, os indígenas não poderiam deixar de contar uma lenda para explicar sua origem. No início dos tempos, Jaci, a lua, costumava visitar as tribos e escolher a mais bonita donzela da aldeia para transformá-la em estrela do céu. Como seria de se esperar, o sonho de toda jovem era ser escolhida por Jaci para tão importante homenagem. Dentre essas moças, havia uma, no entanto, que parecia desejar mais do que as outras ser escolhida pela lua. Ela se chamava Nayá, era linda e vivia apenas para a realização desse sonho. Todas as noites, ela ficava horas e horas olhando para o céu, enfeitada com os mais lindos colares de penas, penteando seus longos cabelos negros e cantando para a lua, que parecia não prestar a menor atenção aos seus encantos. Ano após ano, outras moças da tribo iam sendo escolhidas e nunca chegava a vez de Nayá, que começava a se desesperar. Uma noite, a moça foi passear junto ao lago e exatamente à meia-noite a lua saiu de trás de uma nuvem e se refletiu por inteiro no lago, linda, redonda e prateada. Achando que o seu grande momento havia chegado, Nayá não hesitou e mergulhou para abraçar aquela imagem refletida, que julgava ser a verdadeira lua. A pobre índia acabou se afogando nas águas profundas do lago, e Jaci, que a tudo assistia, ficou com muita pena de Nayá. A lua, então, transformou-a em uma estrela diferente, que brilha nas águas e que se abre todas as noites para homenagear a lua. Assim surgiram as Vitórias Régias. Vejam só, pessoal. Então aqui nós temos um novo texto. Um texto que ele inicia de uma maneira e termina de outra. Ou seja, vejam, esse texto começa trazendo informações reais sobre a planta, né? Informações trazidas pelos cientistas, pelos estudiosos, por aquelas pessoas que conhecem da semente, que conhecem da raiz, que sabem como é que ela sobrevive na água. E depois nós temos uma outra abordagem do texto que mostra uma ideia mais fantasiosa, ou seja, uma ideia, um mito, né, que talvez não possa ser comprovado cientificamente. Então, o que é que nós conhecemos sobre a Vitória Régia? Né? A Vitória Régia, a planta lá, aquática amazônica, ou a Vitória Régia da lenda indígena? É muito importante que a gente vá conhecendo as informações para que a gente consiga identificar. Eu posso chamar esse texto de uma narrativa? Eu posso dizer que esse texto é uma narrativa? Sim, eu posso. Por quê? Porque dentro do texto eu consigo identificar as características chaves de uma narrativa, ou seja, os acontecimentos, os personagens, o tempo em que a história aconteceu e também
o espaço, onde é que essa história aconteceu. O professor trouxe até aqui alguns questionamentos, por exemplo, a respeito dessa lenda e desse texto para que vocês possam conversar nesse momento com o professor. Vejam só, vocês acham que o texto, essa história, uma lenda, né? Vocês viram lá, nós vamos reforçar agora, que as lendas, elas surgiram como histórias fantasiosas, né? Que muitas vezes não são verdade, né? São lendas. Mas vocês acham que esse texto mostra apenas fatos irreais, apenas fatos fantasiosos? Não, olha só, nós temos aqui características científicas da planta. Então eu posso dizer que essa história não é uma história simplesmente fantasiosa, né? Eu digo que, olha, as sementes são comestíveis, né? Tem um sabor que lembra um pouco do milho, ou seja, não são apenas informações mitológicas ou lendárias de uma planta. Nós temos também características reais. Eu posso perguntar também para vocês quais eram os personagens, por exemplo, dessa história. Nós temos a Vitória Régia enquanto planta, né, que fantasiosamente pode ser a Índia, né? A Lua é uma personagem também, porque ela era uma deusa, né? Então nós temos essas características das narrativas. Tudo bem? Sempre que vocês forem ler, eu convido vocês a praticarem a leitura nessa semana, né? Buscar um texto, buscar uma narrativa e explorar essas características. Ou seja, a sugestão que o professor traz aqui é o que a gente chama de fazer um fichamento dos textos. Então você vai escolher um texto lá, pode ser do seu livro didático, pode ser do livro didático que você tenha do ano passado, pode ser de um livro, de uma história qualquer que você tenha em casa, né? E fazer um fichamento, ou seja, nós vamos escolher as características dessas narrativas e elencar, colocar lá, vai ler o texto e numa folha à parte escrever quais foram os acontecimentos, quem eram os personagens, aonde essa história aconteceu e quando essa história aconteceu. A gente tendo essas 4 informações básicas, nós podemos resumir aí uma narrativa. Lembra da nossa questão dos resumos, das partes importantes que nós também já trabalhamos aqui nas nossas aulas? Então é importantíssimo que vocês pratiquem a leitura, façam a leitura, identifiquem as narrativas e fica feito o convite para que vocês façam esses fichamentos. Tudo bem? Então, olha só, esse texto que nós vimos, vamos identificar se ele é uma narrativa? Há um narrador, quem conta a história? Sim, há alguém que conta a história da Índia, que queria muito ser escolhida para ser uma estrela, né? Então, nós temos sim um narrador. Existem personagens? Quais? Existem. A Índia, que queria se transformar em estrela e que acabou morrendo afogada. A Lua, que observava as moças mais bonitas da tribo, né? Então nós temos sim as personagens. E está claro em que espaço e tempo a história aconteceu? Sim, aconteceu numa tribo, né? Há muito tempo. Então nós temos essas informações. Essas informações foram dadas ao leitor para que ele se situe, que essa história não aconteceu ontem, que essa história não aconteceu semana passada, que é uma lenda que já vem de muito tempo. Então essas informações são importantes também. Além disso, nós também temos as atividades da semana. Lembrando que para realizar as atividades dessa semana, é importante que vocês assistam às aulas de quarta-feira e de sexta-feira de língua portuguesa. Tudo bem? Então, assim, aguardem um pouquinho para realizar as atividades de língua portuguesa, que nas próximas aulas vocês vão ter o conhecimento necessário para realizar as atividades. Tudo bem? Fica aqui um abraço do professor Júnior. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindo também vocês, alunos da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham. Todos vocês sejam muito bem-vindos.
E vamos ver o que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos ao nosso objetivo? Então hoje nós vamos resolver problemas que envolvam interpretação de dados apresentados em diferentes tipos de gráficos e tabelas. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Nós vamos trabalhar com dados, resolver problemas e esses dados apresentados nos gráficos e nas tabelas. Bem, mas para a gente iniciar, a gente vai pensar um pouquinho, né, vai dar uma relembrada nos elementos que a gente tem quando a gente olha um gráfico e quando a gente olha uma tabela. Vamos aí na telinha com a professora? Então tá aí, ó. Nós temos um gráfico, né, um exemplo de um gráfico que a gente produziu, né, numa aula lá alguns dias atrás, né, faz bastante tempo já, por sinal. Aí a professora trouxe os elementos do gráfico, ou seja, o que o gráfico contém. A gente precisa saber desses elementos para poder interpretar gráficos, né? São dados que são importantes, que a gente precisa saber. Então vejam ali, nós temos, né, o título do gráfico. Lembram que a professora falou para vocês que o título do gráfico, ele é uma espécie sim de chamada, né? É como se fosse assim um convite para as pessoas, né, olharem para esse gráfico e interpretarem o que esse gráfico está falando, né? Então, ou o que esse gráfico está querendo dizer. Então vejam ali. O título do gráfico, né? Ó, esse filme está com tudo. Lembra que nós fizemos uma espécie de votação, onde as crianças escolheram qual é o filme que elas mais gostam, o tipo de filme? Então, vejam, olha o tipo do título do gráfico. Esse filme está com tudo. Opa! É um título que chama a atenção, né? Que a gente quer saber sobre o que está falando, sobre o que está dizendo os dados desse gráfico. Então é para isso que serve o título, para chamar a atenção da pessoa para ler e olhar, né, o que está acontecendo ali naqueles dados. Abaixo do título nós temos a lead. A lead é uma espécie de informação que vai detalhar um pouquinho para as pessoas poderem saber sobre qual assunto vai estar sendo falado, né, naquela representação gráfica. Então a lead é uma espécie de legenda, não é bem uma legenda, mas é como se fosse uma explicação do título, tá? Mais ou menos nesse sentido. Aí nós temos os dois eixos, né, que são as variáveis numéricas e as variáveis categóricas. Na estatística, né, nós temos esses dois tipos de variáveis, numéricas e categóricas. As numéricas são os valores, né, as quantidades, os números. As categóricas são aquelas categorias que estão sendo pesquisadas, né? No caso aqui são os tipos de filmes, né? Ali, ó, ação, aventura, policial, comédia, ficção científica, enfim, todos os tipos de filmes que foram pesquisados. Então essas são as variáveis categóricas. Neste gráfico elas estão sendo representadas no eixo horizontal, quanto que o eixo vertical estão as variáveis numéricas. Nós temos também a legenda, né? A legenda que vai explicar a cor, por exemplo, do gráfico, né? Que ali nós temos barras coloridas. E uma barra de uma cor representa um certo público que foi pesquisado, né? E uma outra cor representa um outro público pesquisado. No caso deste gráfico, é um público masculino e feminino. Então a cor amarela está para o público feminino e a cor azul está para o público masculino. É para a identificação das pessoas ou do tipo de pessoas ou do tipo de categorias também pode, né? A gente poderia trabalhar também com essas questões. Mas aqui nós estamos pegando assim, dentro das variáveis numéricas, quais são as categorias das variáveis numéricas da população pesquisada, tá? Então ali no caso foi o público feminino e masculino. Então ali na legenda está explicando isso. Nós temos as fontes, né, a fonte, da onde foi tirada os dados, de onde foi tirado o gráfico, de onde foi tirada essa informação. Então a fonte é importante. Essa fonte, ela nos dá a condição de verificar, por exemplo, se a gente pode confiar naquele gráfico, se a gente pode confiar naqueles dados, né? É por isso que a fonte existe, além de dar autoria, né, para aquela representação gráfica, a fonte também nos diz se a gente pode confiar ou não no dado que está sendo apresentado. E nós temos as próprias barras ali, né, que são as representações dos dados por meio, no caso desse gráfico, é por meio de colunas, né? E em cima das colunas nós temos os números, os valores, os quais
pertence, né, àquela coluna ou àquela barra, né? No caso aí, nós estamos trabalhando com as colunas, mas poderia ser umas barras também se fossem deitadas, né? Se nós tivéssemos invertido aí os dois eixos. Muito bem, então esses aí são os elementos gráficos do gráfico, né? A gente tem que saber olhar para esses elementos e saber. Quando a professora fala assim, vamos olhar nas variáveis categóricas, opa, onde estão as variáveis categóricas do gráfico? Então a gente tem que saber onde que estão. Vamos olhar as variáveis numéricas? Onde elas estão? Então a gente tem que saber para poder interpretar. E nós vamos agora para as tabelas. Vamos ver as tabelas, né? Então as tabelas também têm os elementos. Ó, o título da tabela, do que se refere àquela tabela, né? Tem que ter um título sobre o assunto que está sendo colocado naquelas informações ali. As variáveis categóricas também, né? A gente tem que, assim como no gráfico, nós também nas tabelas precisamos das variáveis categóricas, ou seja, quais são as categorias, quais são os elementos da pesquisa, né? Sobre o que está sendo falado ali. Então, no caso ali, são os tipos de salgados, né? Da preferência de uma certa de um certo público, que nesse caso são os alunos e as alunas da professora Letícia. Por que eu sei que é da professora Letícia? Porque olha na fonte, ali abaixo da tabela existe a fonte, de onde foram tirados os dados, né? Então foram tirados dos alunos da sala da professora Letícia. Então essa tabela, ela também tem essa necessidade de ter fonte, né? Como a professora falou no gráfico, aqui na tabela também a fonte vai nos dar a confiabilidade dos dados, ou seja, eu posso confiar naquilo que está sendo apresentado, a fonte que está sendo colocada, ela é assim uma fonte confiável? Então essa é a ideia da fonte, além de dar autoria para quem está produzindo aquele gráfico ou aquela tabela. E também as variáveis numéricas, né? No caso desta tabela em si, nós temos duas entradas ali, né? A entrada dos alunos, meninos, e na entrada das alunas, meninas. Então, nós temos duas entradas nessa tabela. A gente pode chamar essa tabela aí de uma tabela de dupla entrada, né? Porque nós estamos trabalhando com dois tipos de público. Então, os dois tipos de público estão sendo representados nas entradas dessa tabela. Então, aí estão os elementos gráficos importantes que a gente precisa saber na hora de ler a tabela. Não podemos esquecer desses elementos para poder analisar, né? Então, essas duas partes que a professora acabou de mostrar para vocês aí são muito importantes. Pois bem, agora nós vamos direto para uma atividade. Nós vamos trabalhar, né, resolver alguns problemas usando os dados de gráficos e tabelas. E a gente vai desenvolver a nossa estratégia de cálculo ou de resolução olhando para os dados, beleza? Então vamos lá, a gente vai ter que prestar atenção inclusive nessas questões dos elementos aí, né? Onde estão as variáveis, que números que eu vou precisar, quais as categorias, tudo isso vai ser importante para a gente poder interpretar os dados para resolver problemas, beleza? Então vamos lá para nossa primeira atividade, nosso primeiro exercício, vamos lá? Então nós temos aí um gráfico, né, de uma situação problema. Então a situação é a seguinte: Marcos e Samuel disputam um jogo de corrida de carros no videogame. Marcos ficou com o carro A e o Samuel com o carro B. Ao final do jogo, aparece uma tela mostrando o desempenho dos jogadores por meio de um gráfico de linha. Observe. Então aí está o gráfico que vocês estão observando na tela, que é o gráfico que a gente vai fazer agora as nossas análises, né? Muito bem. Aqui na mesa da professora, a professora colocou aqui o cartaz, né? Esse cartaz ali está mostrando exatamente o mesmo gráfico que está lá apresentado para vocês, que estavam apresentando para vocês aí na telinha, né? Então vocês estão olhando agora o mesmo gráfico. Esse gráfico é do desempenho dos dois colegas que estavam jogando videogame. Um estava com o carro A, o outro estava com o carro B. Vamos olhar para esse gráfico. É de linha. Por que é de linha? Porque as linhas estão projetadas numa certa área, né? Aqui. As variáveis numéricas, nós temos as variáveis numéricas em questão da velocidade e as variáveis em relação ao tempo também, né? A quantidade do tempo, o intervalo de tempo, tempo em horas, né?
Então, nós temos aqui a categoria das horas nas variáveis numéricas, ok? Então, tá. O que o gráfico me mostra? Se a gente for olhar aqui, ele me mostra duas linhas. Uma mais laranja, né, e outra mais azulada. O que a gente pode ver nesse gráfico? Que a linha representa aqui o desempenho de cada um dos jogadores. Então, no caso do jogador, como que eu sei qual que é o A e qual que é o B no gráfico? Lembra que a professora já falou sobre isso para vocês. Veja, para mim saber qual é o A e qual é o B dentro desse gráfico, que tem duas cores diferentes, eu vou precisar olhar para quem? Isso, para a legenda. E a legenda me diz o quê? O que a legenda está me mostrando? Que o laranja é o carro A e que o mais azul é o carro B. Então, eu sei que essa linha laranja é do carro A, que essa linha mais azul aqui é do carro B. Agora eu posso fazer a leitura. A leitura como? Veja, eu sei que a linha azul subiu. Ela começou mais para baixo e foi subindo. E até que um certo momento ela se estabilizou, né? Ela manteve uma certa velocidade, porque esse número que está aqui no eixo vertical é a velocidade do carrinho na hora do jogo. Então, ele começou mais baixo, foi evoluindo até que estabilizou num certo tempo. Acontece que o carro A, que é a outra linha, já começou com uma velocidade um pouco maior que a do colega, mas cresceu um pouquinho, depois cresceu só mais um pouquinho, que nem dá para notar a diferença, mas houve uma crescida leve daqui para cá, e depois caiu. Ou seja, o rendimento do carro não foi tão bom assim, porque deu uma caída, né? Quando a gente olha uma linha caindo, significa que essa linha perdeu alguma coisa. No caso aqui, a gente vai olhar o que ela perdeu. Ela perdeu aqui, ó, velocidade, porque é o eixo, né, que está trabalhando com a variável numérica velocidade. Então, esta linha me mostra que este carro A perdeu velocidade num intervalo de tempo. Que esse intervalo de tempo é me dado nessa condição aqui, ó, das 3 para as 4 horas. Né? Houve, durante esse tempo de 1 hora de intervalo, houve uma queda na velocidade do carrinho. Muito bem, e aqui no outro me mostra que no mesmo intervalo de tempo, onde o carro A teve uma queda na velocidade, o outro carro manteve-se estável. O que significa isso, professora? Significa que ele não alterou a velocidade, ele continuou, né, com uma velocidade contínua, sem alterar, ela no mesmo intervalo de tempo. E isso me mostra que esse carro B teve um pouquinho de rendimento, ou seja, teve um rendimento crescente, né, e manteve esse rendimento a uma certa altura. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo e manteve. Enquanto que o outro cresceu um pouquinho, cresceu mais um pouquinho, mas não conseguiu continuar. Então, ele perdeu velocidade. Olhando para esse gráfico aqui, né, nessa leitura que a gente acabou de fazer, a gente vai ter condições agora de responder algumas questões que vai aparecer para vocês. Então, a primeira questão diz ali, ó, quem teve o maior desempenho nesse jogo? E como que a gente sabe disso? Então, olhando aí, olhem para o gráfico que está aparecendo aí do ladinho, né? Vejam, olhando para esse gráfico, a gente tem condição de responder. Quem que teve maior desempenho no jogo? Muito bem, olha, vocês já conseguiram entender aqui a interpretação do gráfico, né? Olhando para os dados que o gráfico apresenta, a gente diz que quem teve maior desempenho foi o carro B. Isso mesmo. Porque ali no gráfico a linha dele se manteve em crescimento até que uma certa hora se estabiliza, né? E continua, né? Estabilizou, quer dizer, continuou na mesma velocidade. E aquela outra pergunta ali, ó, dá para definir quem ganhou a corrida lá no jogo? Se sim, quem? O que vocês acham? A gente consegue olhar no gráfico e dizer quem ganhou a corrida? Bem, o gráfico, ele não mostra para nós o vencedor assim, igual, por exemplo, a gente tem no gráfico de barra, né? Que mostra lá, esse está mais alto, ganhou, esse está mais baixo. Não mostra desse jeito.
O gráfico de linha, ele mostra uma continuidade, um processo, né? Ou um desenvolvimento. No caso do gráfico dos carrinhos, está mostrando, né, esse desenvolvimento aí dos dois carrinhos no jogo. Dá para a gente dizer quem ganhou a corrida? O que vocês acham? Isso vai dar, né? Muito bem. Se dá para dizer, quem que foi que ganhou a corrida? O carro A, laranja, ou o carro B? Esse mais roxinho, mais azulado que está aparecendo para vocês na telinha. Quem será que é o vencedor da corrida nesse caso? Vamos ver se vocês acertaram? Sim, foi o carro B. Pelo que se sabe, quem mantém uma velocidade mais alta chega antes, né, ao final de uma corrida, não é verdade? Se você está correndo e você está mais rápido que o teu colega, quem que vai chegar por primeiro? Isso, será você, né? Então você ganha a corrida. E além disso, o desempenho, né, do carrinho B durante a corrida foi crescendo, né? Então ele teve o melhor desempenho na corrida, por isso que ele foi o vencedor ou o ganhador dessa corrida. Muito bem, então aí nós temos o gráfico, nós respondemos as duas questões e agora a gente vai fazer uma atividade da tabela, né? A gente vai fazer a atividade da tabela. Então agora a gente vai fazer a atividade da tabela. Essa tabela que a gente vai fazer é desse gráfico aí, tá bom? Nós vamos fazer a tabela desse gráfico. Estou aqui na mesa com a professora agora. Então nós temos aqui um cartaz que a professora fez para transformar os dados que estão lá numa tabela. Então nós vamos olhar, né, para os dados que estavam no gráfico e vamos pôr aqui na tabela. Bem, então olhando lá na telinha, vamos acompanhar de novo lá na telinha? Vejam lá, 1 hora, vocês estão vendo lá o valor, o número 1 de 1 hora que está aparecendo no rodapé, no caso não é no rodapé, é aí mais abaixo do vídeo de vocês, no eixo horizontal. Vocês estão vendo no eixo horizontal onde está escrito 1 hora? Veja, o carrinho que está mais mais azul ou roxo, digamos, né? Podemos chamar de roxo, porque dependendo de onde a gente enxerga é roxo, dependendo de onde a gente enxerga é azul. Mas enfim, o carrinho que está mais azulado, ele está com 50, estão vendo o número 50? E o outro carrinho, que é o laranja, está marcando o quê? Nessa mesma altura aí. Isso, está marcando 100. Então, 100 do laranja e 50 do azul. Então vamos ver aqui na tabela? A tabela nos diz assim, ó, o tempo, as categorias, né, da velocidade média do carro A e do carro B e as horas dos intervalos de tempo. Aqui no meio a gente vai colocar as variáveis numéricas, porque aqui são variáveis de categorias. Nós temos as categorias, né, de velocidade média do carro A e do carro B e a categoria tempo. Tá? Agora aqui a gente vai colocar as quantidades. O que a gente sabia? Que em 1 hora o carro A, que era o laranja, ele fez 100 o quê? 100 km por hora, né? Que é a velocidade. Nós estamos trabalhando com velocidade média. Então 100 km por hora. E o carro B, 50. 50, muito bem. Vamos ver o próximo lá qual que é? Lá na segunda parte agora, ali onde está escrito 2 horas. O carro alaranjado, ele está com um valor, estão vendo aquele valor ali? Que é 130, né? Que é o valor da velocidade naquele momento da pista. E o carro, o B no caso, está com 120, está um pouquinho menos que o carro B. Então aqui nós vamos mostrar agora para vocês na tabela o valor da velocidade média naquele momento de 2 horas do carro A e do carro B. Então eu coloquei a variável numérica, a quantidade da representação da velocidade dos carros aqui na minha tabela. Vamos voltar lá agora ver de novo o que aconteceu na próxima hora? Então na próxima hora tinha o quê? Nós tínhamos 250 para o carro B e nós tínhamos 140 para o carro A, né? Então veja aí, a velocidade já teve uma diferença maior. Olha, o B está lá em cima e o A está mais para baixo, né? Vamos olhar aqui então na tabela agora.
Então, na nossa tabela, o carro A fez 140 km por hora na terceira hora e o carro B subiu para 250, né? Como estava no gráfico. Voltando lá no gráfico agora. Na última hora, que era 4, né? O carro A baixou muito, né? Foi consideravelmente lá embaixo o valor da velocidade dele, ficou muito devagar, 50 km por hora. E o carro B, que é o carro, né, do roxinho, ele já está lá em cima, 250. Então agora vamos olhar na tabela como que a gente vai preencher. Então nós vamos colocar 50 para o carro A, que é a velocidade média, e 250 para o carro B. Significando que aqui nós tivemos a mesma, né, o mesmo registro. Por quê, professora, o mesmo registro? Porque lá no gráfico mostrava que ele estava na constante, né? Era uma linha reta. Vamos voltar lá no gráfico para ver? Olha lá, ó, 250 na terceira hora, que é, né, e na quarta hora, 250 também. Então, naquele intervalo de tempo, manteve-se uma constância. Ok? Muito bem? Beleza. Então, veja, essa atividade aqui, nós olhamos para o gráfico, nós transformamos os dados do gráfico na tabela. Isso também a gente tem que saber fazer, né? Olhar para um gráfico e transformar os dados dele na tabela, tá? Para a gente poder responder aí as questões. Então, nós acabamos de resolver um problema bem simples, né, de interpretação de dados no gráfico. Agora, a gente vai fazer uma outra atividade. Vamos ver lá com a professora? Então, está aí, né? Nós vamos fazer agora essa segunda atividade olhando para a tabela. Essa tabela aí é feita, né, num problema, está dizendo ali, que é o seu Francisco que a produz, que a faz. Por quê? Porque o seu Francisco é feirante, ele tem uma barraca de frutas. Todos os dias ele anota a quantidade de fruta que ele vende, né, durante o dia, né, e por consequência no final da semana também ele vai ter o total vendido das frutas naquela sua barraquinha na feira. Então a gente vai observar aí essa tabela para responder aquelas 4 perguntinhas que estão ali do lado. Então vamos olhar para a tabela. Nós temos melancia, maçã, banana, laranja, morango, que são as frutas, né, que ele mais vende, ou que ele mais vendeu durante essa semana. E ali nós temos os dias da semana, começando no domingo, terminando no sábado e depois o total. Ah, professora, nós temos 2 total aí nessa tabela. Temos um total que é ali na última linha, que representa o total de frutas vendidas. Então, quantas maçãs, quantas laranjas, quantas melancias, quantas maçãs, né, nós tivemos naquela semana vendida. E o total que está na última coluna da tabela é o total representando de frutas vendidas no dia. Então, no domingo, quantas frutas ele vendeu? Ah, ele vendeu lá 94. Na segunda, ele vendeu 130 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, a leitura dos dois totais, no caso, né? Porque nós estamos no plural aqui. 2 totais são um para as frutas, outro para os dias da semana, ou seja, para as 2 variáveis categóricas aí, frutas e dias da semana. Primeira pergunta que nós queremos saber, qual fruta foi a mais vendida na semana? Aonde que a gente vai olhar? Na coluna ou na linha? A fruta mais vendida na semana. Isso, eu vou ter que olhar no gráfico, na tabela, onde diz o total de frutas. Onde está o total de frutas? É na última linha ou na última coluna? Isso, na última linha, muito bem. Qual é o maior número que aparece ali, né, no total, nas frutas? Porque eu não vou olhar para o último, porque o último número é o total de tudo, né, da venda total. Mas das frutas, qual delas é a que mais vendeu? É onde tem o maior número. Isso, vamos ver a resposta? A banana, né? Quanto deu a banana ali? Olha lá na tabela. 193, né? Então ele vendeu, né, 193 bananas. Foi a fruta que ele mais vendeu. Em que dia ele vendeu mais morango? E agora, onde que eu vou olhar? Eu vou olhar só para o morango. Onde está o morango aí? Isso, ali, ó, antes de chegar no total, né? É a última fruta. Então, vamos ver lá. Dentro da coluna do morango, nós temos que procurar qual dia é o dia que mais vendeu morango. Olhe lá, preste bem atenção. Só na coluna do morango, porque eu quero saber
O dia do morango, das outras não me interessa para essa questão agora. Isso, muito bem, olha lá, o número 33 é o maior, né? Dentro ali dos dias da semana. Que dia da semana que deu 33? Que seja, foram 33 morangos que foram vendidos. Isso, no domingo. Vamos ver a resposta? Então lá, no domingo, né? Nós estamos olhando ali 33 na linha do domingo. Agora a próxima questão, em que dia ele vendeu mais frutas? Agora qual é a parte da tabela que eu tenho que olhar para responder essa questão? Em que dia ele vendeu mais frutas? Eu vou ter que olhar no total, onde tem o total dos dias ali, né? Então é a última o quê? Última coluna, isso mesmo. Então olha nos números da última coluna, tirando o último número, que é o total de tudo, qual deles é o maior número? Isso, muito bem. Esse aí que você apontou na telinha aí, né? O 130, que é o maior número entre todos eles que estão aparecendo nessa coluna. Em que dia foi esse 130? Olha lá na referência do dia da semana. Isso, vamos ver se você acertou? Na segunda-feira, muito bem. E a última questão, no total, né, quantas frutas foram vendidas em uma semana na barraca do seu Francisco? Onde que eu vou achar essa informação na tabela? Isso, eu vou olhar só onde está o total de tudo. Onde é o total de tudo que eu já venho chamando a atenção de vocês? Isso, vamos ver se você acertou? Foram vendidas 633 frutas, que é aquele último número que está bem no cantinho inferior ali, né? Muito bem. Então veja, nós acabamos de fazer a atividade agora, né, de olhar para uma tabela e interpretar essa tabela. Nós só tivemos a nossa função, né, a habilidade de localizar a informação na tabela e colocar lá na resposta o que a gente queria saber, né? Bem, mas quando a gente trabalha com gráfico e tabela, o que será que é melhor trabalhar? Gráfico ou tabela? O que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha aí, agora comparando o gráfico e a tabela dessa aí das frutas do seu Francisco? Vamos olhar na telinha. Veja, nós temos os dois tipos de representações, de gráfico e de tabela. Olhando para os dois assim, onde você diria que teria maior condições assim de olhar? Opa, tal fruta é a mais vendida durante toda a semana. Fica bem facinho de olhar. Isso ali, ó, no gráfico, porque lá, ó, nós temos, né, no gráfico a informação muito melhor em relação aos dados, porque ele me mostra, né, mais facilmente ali, ó, durante todo o nosso ali dos dias da semana, nós podemos ver ali, ó, que no nosso gráfico mostra o sábado tendo a banana como a vencedora ali, ó, no sábado. Estão vendo lá no sábado? Por quê? Porque a banana teve um gráfico maior, né? E no domingo, o gráfico maior ali nas primeiras colunas ali, ó, representando o domingo, né? A maior fruta é o morango, isso mesmo, que foi o que a gente acabou de responder lá nas questões que a gente estava fazendo, né? Então, a informação é melhor observada por meio de gráficos do que por tabela, pois no gráfico os dados são vistos com mais facilidade. Não quer dizer que a tabela não tem importância, pelo contrário, a tabela é muito importante. Mas, na possibilidade de eu comparar uma tabela e comparar dados no gráfico, ou na tabela ou no gráfico, é claro que o gráfico me dá maior condições visuais de olhar os dados, né? E para uma ou outra pergunta, ele me dá maior condição de resposta, assim, mais facilmente, porque a tabela também daria. Mas o gráfico, ele seria um pouquinho mais fácil de responder as questões, ok? Muito bem. Bem, agora eu quero convidar você a pegar a atividade que você está aí, que você recebeu da escola, né? Porque essa semana a atividade não vai voltar para a escola. Você vai fazer comigo aqui. Nós vamos fazer junto essa atividade, tá bom? Então pega lá a atividade que vocês receberam da escola e vamos fazer junto com a professora, tá bom? Nesse momento agora. Então eu vou fazer junto com vocês e vocês já aproveitam aí e já vão aprendendo junto a interpretar e resolver problemas através de gráficos e tabelas. Então pega lá a folha. Pegou?
Muito bem, então agora nós vamos fazer a atividade número 1 da tua folha aí, que é sobre os gráficos, tá bom? Que vai aparecer aí na telinha para você. Vamos ver? Então tá aí, a tua atividade é essa aí, né? O gráfico de coluna que representa o tempo do banho mínimo em uma família com 7 pessoas, sendo 3 meninas, A, B e C, 2 meninos, o D e o E, a mãe, que é o M, e o pai, que é o P. E a pergunta é, qual o tempo total de banho das mulheres desta casa? Bem, aí nós temos algumas opções, né? 55 minutos, 1h05, 1h10, 1h15 minutos. Uma dessas opções é a opção correta que vai responder o meu problema. Muito bem, então vamos ver aqui com o professor agora na mesa. A professora trouxe aqui o gráfico, né, que nós tivemos aí no problema, onde a gente vai olhar para resolver agora aqui na mesa com a professora. A pergunta é, qual é o tempo gasto pelas mulheres no banho nesta família aqui? Que lembra que as meninas são 3, A, B e C. Meninos é o D e o E. A mãe é a letrinha M. Então, olha onde que estão aqui as legendas, ó. A legenda que vai me mostrar, né, essas situações que estão das informações aqui de cima. Então, A, B e C são meninas. A, B e C, meninas. M, a mamãe, que também é uma mulher, então é feminino, né, das mulheres da casa. Então, eu só vou olhar no gráfico a quantidade do M, do A, do B e do C, ok? Então, nós vamos fazer isso agora. Então, olha aqui com a professora. Nós vamos pegar os dados, né, do nosso problema e nós vamos colocar esses dados do problema aqui na nossa lousa e vamos calcular aí, né, a quantia de tempo gasto pela família, das partes das mulheres, é claro. Então, olhando aqui, vamos ver, o M da mamãe, né, vamos lembrar também que a variável numérica aqui, tempo em minutos, né? Então, nessa linha aqui, na variável numérica, nós temos a quantidade em tempos por minutos. Então, cada número que está aqui significa 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos, tá? A mamãe é o M. Quanto gasta a mamãe? 5 minutos. Então, eu vou colocar aqui na lousa 5 minutos, tá? O número 5. Daqui a pouquinho vocês vão ver bem certinho que a professora está registrando. A, que é a primeira mulher. A, B e C. São essas 3 mulheres aqui, os outros são homens. A, qual é o tempo da pessoa A, que é uma menina? 15, ó. Bem aqui, 15. Então, vamos colocar aqui mais 15 minutos. Ok? Vamos continuar agora com a outra menina, B. Também 15 minutos. Então, vamos registrar aqui 15 minutos. E a C, que é a última menina, 30 minutos. Nossa, essa gasta bastante tempo no banho, né? Não é muito comum e também não é muito certo fazer isso, né? Mas a gente está só calculando aqui agora o tempo. Então, a professora fez lá, ó, né, o registro de todos os valores dos tempos das mulheres. E agora a gente vai fazer o cálculo. Bem facinho de fazer esse cálculo aqui, professora, porque não precisa nem armar. Ó, eu já sei que 15 com 15 é 30, né? Então, eu já sei. Então, olha o que a professora vai fazer aqui. Deixa a professora registrar aqui primeiro. Vai fazer aqui 30 e vai colocar mais 30 e aquele 5 que vai ficar aqui para baixo daqui a pouquinho, né? Que é o 5. Então, olha o que a professora fez aqui, ó. A professora fez assim, ó. 15 com 15 é o 30. O 30 com esse 30, que já é bem facinho, que é 60. E depois eu junto 60 com aquele 5. Então, olha o que a professora fez aqui, ó. Né? 65. Olha o cálculo, o registro que a professora fez. Ok? Então, nós tivemos o tempo dessa família em 65 minutos só de banho das mulheres, né? Muito bem. Então, veja, é um tempo ainda, né? Um tempo que eles, assim, cronometraram para as mulheres. A gente podia achar o dos homens também, se a gente quisesse. Mas a nossa pergunta era o tempo médio das mulheres. Então, vamos ver lá na nossa resposta agora? Então, a resposta de 65 minutos. Ai, professora, mas ali não tem 65, e agora? Como que eu vou fazer? Então, vamos pensar lá. Quantos minutos tem 1 hora?
Quantos? Isso, 1 hora tem 60 minutos. Se tem 60 minutos, eu tenho 65. Então, eu tenho 1 hora, que é o 60, mais 5 minutos. Isso mesmo. Então, qual é a resposta? Isso, 1 hora e 5 minutos. Muito bem, então daí, fizeram junto com a professora atividade, né? Já aproveita aí para marcar que está tudo correto, né? Porque a gente fez junto. E nós estamos agora chegando no final da nossa aula. Então, tudo isso que a gente fez aqui foi para chegar no nosso objetivo. Qual era o objetivo da nossa aula? Vamos ver aí? Resolver problemas que envolvem interpretação de dados apresentados em diferentes tipos de gráficos e tabelas. Muito bem, meus amores. Terminamos a nossa aula. E como essa semana é uma semana assim, né? Que nós estamos quase chegando no final do ano já, quase terminando nossas aulas, essa atividade que você fez comigo vai ficar com você aí na sua casa, tá bom? Não precisa devolver para a professora lá na escola. E amanhã nós vamos fazer a número 2, a outra atividade. Então, amanhã na nossa aula, antes da gente começar, pega essa atividade para a gente já poder ir fazendo junto. Combinado? Então, tá bom. A professora fica por aqui. Vocês fiquem bem aí na sua casa. E um beijinho. E até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos! Tudo bem? Estou aqui novamente para mais uma aula de Ciências Humanas. E vocês aí, como estão? Animados? Pois bem, já adianto que hoje continuaremos o nosso passeio por algumas regiões aqui do Brasil, avistando assim, percebendo cada patrimônio, cada tradição daquele local e assim como está sendo constituída, como foi constituída, né, a história daquela região. Portanto, o objetivo de hoje vocês já viram por aqui. É o mesmo objetivo. O que irá mudar é o local pelo qual nós iremos passear na aula de hoje. Então, o objetivo de hoje será reconhecer a importância da preservação da memória dos patrimônios materiais e imateriais como manifestação da identidade cultural do povo. Bem, você aí de casa já está craque em saber o que é patrimônio material e imaterial, não é mesmo? E como tema para a nossa aula de hoje, nós teremos patrimônios materiais e imateriais do Brasil. O que irá mudar, como eu já comentei, é a região. Então vamos recordar, nós já vimos a região sul, nós já vimos os patrimônios da região sudeste e hoje, qual será a região que nós iremos ver? Vou dar uma dica, ela está mais ao centro do nosso país. Ao centro, então, é a região centro-oeste. Então, vamos começar o nosso passeio identificando em que área do Brasil está localizada a região centro-oeste. Então, aqui o mapa do Brasil está dividido nas regiões brasileiras. Nós já vimos a região sul, a região sudeste, aqui em vermelho, e agora nós vamos ver a região centro-oeste, que está em rosa. Onde está a parte rosa do mapa? Aqui, né? Então, será sobre esta região que nós iremos conversar. Esta região é composta por 3 estados. Vamos ver quais são eles? Temos lá Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também Goiás. Então, esses são os 3 estados que nós iremos visitar hoje na nossa aula. Começando, então, por Mato Grosso. Olha só que bonita essa estrutura, essa construção, né, que tem lá no Mato Grosso. Esse é o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. Sacra se refere ao que é sagrado, ao que é santo. Então, lá no Mato Grosso, eles optaram por reunir artefatos históricos sagrados de várias igrejas e colocar todas nesse museu. Esse museu antes era um seminário e depois ele passou a abrigar esses artefatos históricos que ajudam a contar um pouco da religiosidade do povo dessa região. Outro patrimônio material que vai ter lá no Mato Grosso é o Museu Histórico de Mato Grosso. Este museu,
ele já vai guardar diversos artefatos históricos, documentos, móveis, diferente do anterior que nós vimos, que guarda apenas artefatos sacros, religiosos, símbolos religiosos, santos, tudo que está ligado à religiosidade, diferente desse daqui. Aqui nós temos até uma parte aqui mostrando na imagem como que é essa arquitetura que foi preservada, né, nesse museu. Esse prédio é um prédio bem antigo que foi preservado e hoje abriga essa parte da história do Mato Grosso. Também temos lá no Mato Grosso, né, os sítios arqueológicos. Este sítio aqui é o de Santa Helena e ele tem nas paredes ali as pinturas rupestres. Este sítio aqui, quando observado mais amplamente, dá para perceber que a rocha dele ela tem uma inclinação. Então ela forma uma espécie de abrigo, onde os primeiros habitantes dessa região aqui se escondiam. Esse aqui é o terceiro sítio arqueológico mais antigo das Américas. Então, assim, pessoas viveram aqui há muitos anos atrás. E foi justamente essa inclinação que fez com que preservasse essas imagens, essas pinturas rupestres aqui, porque daí, como é inclinada a rocha, não bate nem o sol, nem a chuva ali e faz com que aconteça essa preservação. Por isso que a gente teve essa oportunidade de conhecer, né, essas pinturas rupestres. Lá no Mato Grosso também é muito comum esse traje típico, que é a camisa xadrez, acompanhada da bota, cinto com fivela e, é lógico, o chapéu. Então é muito comum nos festivais lá do Mato Grosso a população se vestir dessa maneira. Agora tem um patrimônio que pertence não só ao Mato Grosso, né? Ele está localizado lá entre esta região, mas pertence aí a toda a população brasileira, a toda a humanidade, porque é um patrimônio muito especial. Eu vou mostrar para vocês esse trecho desse vídeo e quero que vocês identifiquem qual patrimônio nós estamos falando. Então, prestem atenção. Tudo aqui vem com o ciclo das águas. A vida, o alimento, a morada. É a água que permite que a natureza se expresse. Exuberante, rica, livre. Pantanal, a maior planície inundável do planeta. Uma imensa área que dá abrigo a centenas de animais e plantas. Um lugar essencial para o fornecimento de água, estabilidade do clima e conservação do solo. Um meio de sobrevivência para milhares de pessoas. Aqui, todos dependem destas águas e deste ecossistema para sobreviver. Então, pessoal, ouviram ali? Vocês acabaram de ver ali partes do Pantanal Mato-Grossense. Já devem ter ouvido falar no Pantanal Mato-Grossense, que é este importantíssimo bioma brasileiro. Então, também faz parte, né, do patrimônio do Mato Grosso. E agora, no que diz respeito à dança. Viola de coxo, moço, bate o ganzá. No repique da viola, nossa história vou contar. Toca viola de coxo, moço, bate o ganzá. No repique da viola, nossa história vou contar. Bora pro Ribeirinha!
dança que vocês acabaram de ver é o siriri, uma dança típica lá do Mato Grosso, e vocês devem ter prestado atenção bem na composição dela, que aparecem alguns instrumentos que são característicos do siriri. Então, uma delas é a viola, outra que apareceu ali é o coxo e também o ganzá. O ganzá que tem aquele som assim de chocalho, sabe, da cascavel? Então, são instrumentos que são bem utilizados aí na composição do siriri. Agora, vamos ver um pouquinho a respeito do vocabulário do Mato Grosso. Vou mostrando algumas palavras para vocês e quero ver se você aí de casa já ouviu falar de alguma delas. Então, a primeira delas é rebuçar. Bereré, abumbado. Vaso-cris, descabriado, ajoujar, zote. Me contem, já ouviram falar alguma dessas palavras? Sabe o significado delas? Não? Então vamos descobrir juntos? A primeira lá era rebuçar. O que será que significa? Vamos ver? É cobrir, por exemplo, cobrir com um cobertor. E bereré é dinheiro fácil, ganhei um bereré. Abombado seria cansado, aquele animal está muito abombado, aquele cavalo está abombado, está cansado. Vaso-cris seria louvar. Descabriado é descontrolado, encontrei um boi descabriado hoje no meio lá. Ajoujar seria casar. Izote é uma pessoa um homem muito vaidoso, aquele homem muito zote, vaidoso. Agora falando um pouquinho a respeito da culinária matogrossense. É muito comum por lá a galinhada, que é esse prato que vocês estão vendo ali, com essa cor alaranjada, amarelada, que é devido ao pequi, que é um fruto muito utilizado na culinária lá. Também a Maria Isabel, que é este prato que é feito com arroz e carne seca e tem uma história bem interessante por trás da Maria Isabel. Ela surgiu na época da Guerra do Paraguai, que foi uma época de recessão econômica, uma época em que eles ficaram em um tipo de isolamento, não conseguiam comprar de outros lugares alimento, então eles precisavam sobreviver com o que tinha ali na região. E o que mais tinha em abundância na região na época era o arroz e a carne bovina. Então eles criaram aí a Maria Isabel, que caiu no gosto popular e até os dias de hoje é muito consumida lá no Mato Grosso. E também a mojica de pintado, que é um prato feito do pintado, aquele que é o maior peixe brasileiro, com a mandioca. Dá essa iguaria aí muito consumida lá no Mato Grosso. E no que diz respeito a festas populares lá no Mato Grosso, temos a festa de São Benedito, que acontece desde o século XIX, uma festa bastante antiga, e também o cururu. A festa cururu é uma festa em que acontece muito a dança cururu, que é a dança ali em que as mulheres usam os vestidos, os homens com a viola, e essa dança é tão popular que acaba tendo festividades com essa dança e que vão assim até amanhecer o dia dançando o cururu. Agora nós pulamos do nosso passeio do Mato Grosso e vamos para Goiás. Lá em Goiás nós começamos visitando aqui o Centro Histórico de Goiás. No Centro Histórico, ele é uma região de Goiás, não é apenas um local. Então percebam nessa imagem que temos ali, olha, a calçada na rua, observem que é bem antiga. Os prédios ao redor dessa igreja, ó, observem ali as casas, são todas do período colonial e em destaque nesse centro histórico temos a igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, que é esta igreja aqui. Continuando, vamos falar então agora sobre os sítios arqueológicos de Goiás. Então, a região lá do Centro-Oeste possui vários sítios arqueológicos, alguns deles estão até inclusive interligados. Então observem nesse mapa ali, esse círculo está delimitando toda essa região de sítios arqueológicos. Mas em especial, em destaque, nós vamos conversar sobre
este aqui que é o de Serranópolis, que é um sítio arqueológico que inclusive pode ser visitado. Lembra que eu comentei com vocês no outro sítio arqueológico lá do Mato Grosso sobre a inclinação da rocha? Então, observem que esse tem a mesma característica, essa inclinação aqui que faz com que o sol e a chuva não batam diretamente, protegendo assim as pinturas que foram feitas na rocha. Agora eu vou colocar para vocês um áudio que é o trecho de uma dança típica lá de Goiás. E eu quero que vocês percebam qual parte do corpo está sendo utilizada nessa dança. Tem uma parte do corpo que é utilizada assim, bem característica nessa dança. Vou até dar uma dica, observem bem a imagem que vocês vão descobrir bem fácil. Então prestem atenção. Conseguiram perceber qual parte do corpo eles estão utilizando para essa dança, hein? São o quê? Os pés, né? Observem aqui na imagem. Então, essa dança é a catira, que em sua maioria é dançada por homens, que vão fazendo esse sapateado. Olhem que eles utilizam umas botas ali bem pesadas e fazem esse som acompanhando a música, que em sua maioria aí tem a participação também da viola, né? Que é indispensável para a catira lá em Goiás. Continuando, outro patrimônio de Goiás é o vocabulário. Então vamos ver se vocês conhecem essas palavras aqui que aparecem no vocabulário de Goiás. Apiar, anem, pindaíba, bom demais da conta, pular o corguim, mocorongo, queijinho. Então, vocês aí conhecem essas expressões? Vamos ver o que cada uma delas significa? Apiar significa o que será apiar? É descer, descer. Anem é, ah não, sabe quando não dá certo alguma coisa, aquela expressão, ah não, lá eles falam anem. Pindaíba é falta de dinheiro. Bom demais da conta, é muito bom. Pular o corguim é passar dos limites, quando acontece alguma coisa assim que extrapola os limites, passar dos limites, é pular o corguim. Mocorongo seria aquela pessoa assim meio boba. E queijinho, olha só, é a rotatória de trânsito lá em Goiás, leva esse nome, queijinho, costumam se referir a ela como queijinho. Diferente, né? Agora, passando um pouco para a culinária de Goiás. Observem lá que também faz parte, né, como eu comentei para vocês, o pequi. Aqui nós temos como prato típico arroz com pequi e também vamos ter ali a imagem do pequi, que é esse fruto que tem essa cor meio alaranjada e ele tem assim um sabor muito marcante. Então, o goiano costuma falar, ou você ama ou você odeia o pequi, porque é um gosto bem marcante, bem peculiar, bem diferente do que estão acostumados ali para acompanhar o arroz. Agora, passando pelas festas lá em Goiás, temos a procissão de fogaréu, que é uma festa religiosa, e também as cavalhadas. As cavalhadas surgiram com a intenção de catequizar os indígenas lá no período colonial. Então, eles representavam, por meio de um teatro, né, um conflito que aconteceu na Península Ibérica, que hoje está no local Portugal e Espanha,
E então eles faziam esse teatro e acabou caindo no gosto popular e até hoje chama muita atenção por causa das cores que são utilizadas, né, para fazer esta representação. Agora nós vamos passar para o Mato Grosso do Sul, que é o terceiro estado do nosso passeio. Então, lá no Mato Grosso do Sul, como patrimônio material, nós temos o Forte de Coimbra. O Forte de Coimbra foi construído para proteção contra invasores e agora ele é um exemplo de patrimônio histórico do Mato Grosso do Sul, mantendo lá se conservado. No que diz respeito aos sítios arqueológicos lá do Mato Grosso do Sul, são vários, cerca de 675 sítios arqueológicos e a cada ano são descobertos novos locais por onde a humanidade foi passando e deixando um pouquinho da sua história. Quanto às danças típicas do Mato Grosso do Sul, temos o cururu, que nós vimos como uma festa, né? Agora aqui aparece enquanto dança. A diferença aqui do cururu é que acontece numa roda de viola, em que os homens vão acompanhando a viola com palmas e cantando. E o chupim, que é uma dança que é inspirada na polca paraguaia e é dançada em pares, né? Entre homens e mulheres vão trocando os pares e vão dançando o chupim. Agora falando um pouquinho da culinária lá do Mato Grosso do Sul. O arroz boliviano, como o nome já está contando pra gente, né? É uma influência da Bolívia e é um arroz bem incrementado, feito com carne moída, batata palha, banana da terra, que é essa que está por cima ali, junto com os ovos, e também vai pimentão no tempero, então é super incrementado. E também a carne de jacaré. Por que será carne de jacaré? É porque, como nós vimos, naquela região tem o Pantanal. Nessa região é comum o que? Muito jacaré e acaba sendo um animal muito encontrado por lá e também consumido como alimento. E para finalizar o nosso passeio, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui não, né? Lá no Mato Grosso do Sul, mas é que o passeio está acontecendo aqui, né? Então, fica na mesma. É muito comum a festa do Divino. A festa do Divino é uma festa religiosa e o diferencial dessa festa é que ser o organizador dela é um cargo de honra. Então é feito um sorteio solene, várias pessoas participam e o escolhido para organizar essa festa, né, fica sempre muito feliz e é uma festa com fogos, com muita música, muita dança, uma festa bem característica do Mato Grosso do Sul. Então agora nós vamos encerrando o nosso passeio pela região Centro-Oeste e eu quero muito agradecer a participação de vocês. Foi um prazer estar com vocês nesta manhã e espero que tenham gostado. É isso aí! Chegamos ao final de mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Continuem retirando, fazendo e entregando as atividades nas escolas e nos CMEIs. Estaremos juntos até o final deste ano e contamos com a sua participação. Continue mandando pra gente a sua foto ou vídeo pelo 9165-8345. Que tal mandar para seus amigos uma mensagem de Natal? Para ver de novo este programa, acesse o Face ou YouTube da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Carona nessa cauda de cometa, vê a Via Láctea, a estrada tão bonita. Brincar de esconde-esconde numa nebulosa, voltar pra casa em nosso lindo balão azul. 2, 3, 4 e 5. Soltou, voltou de frente, novamente afastando as pernas, encolhe o abdômen, mão lá na cintura, outra mão por cima da cabeça. Flexionou. 1, 2, 3, 4 e 5. Do outro lado.